na dependência de Deus mais uma vez, agora mediante a palavra não é minha, a palavra é dele. Então, Senhor Deus, Pai querido, Pai de amor, peço que o Senhor esteja abençoando, Pai, este momento, o culto, Senhor Deus, que estamos entregando, Pai. O culto começa quando acordamos, quando abrimos os nossos olhos e decidimos viver uma vida que reflita o seu caráter, que reflita a sua natureza, Pai. Neste momento, Pai, eu pretendo e dependo, Pai, do Teu Espírito para que a Sua palavra seja ministrada, Pai. Peço que Você esteja conduzindo, Pai, neste momento. Me coloco à Tua disposição, Senhor Deus, para sempre aprender, Pai, contigo. De maneira nenhuma considero que estou cheio, porque não preciso, não necessito mais de Ti. Que Você esteja abrindo nosso entendimento, tudo aquilo que é contrário, Pai, a Ti, a Tua natureza, Pai, que o Senhor esteja quebrando, desfazendo os laços, Pai. Neste momento, a Tua palavra atenta os nossos corações e assim permaneça, Senhor. A situação que eu posso, Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Culto de quarta-feira, geralmente conhecido como o culto de doutrina. Só que hoje vai ser doutrina, não vai fugir a regra. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 16 e 17. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então aqui, mediante a 2 Timóteo 3,16, a gente pode perceber 4 características da palavra de Deus. Toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar. Aqui no grego também a gente tem uma palavra relacionada com doutrina. Ela é proveitosa para a doutrina, para algo que se permanece, que se mantém. Então, ela é proveitosa para causar efeito de ensino, de conhecimento. Também é proveitosa para repreender. A palavra de Deus, ela é como um espelho. Mediante a ela, e quando somos apresentados à palavra de Deus, ela denuncia os nossos erros, as nossas falhas. Ela começa a apontar tudo aquilo que é contrário a Deus. Mas Deus também não está interessado em apontar os dedos. Em sua face de amor, Ele oferece misericórdia, Ele oferece transformação. Ele aponta para depois transformar. Ela é proveitosa também para corrigir. Uma vez transformados, uma vez criaturas para filhos, mediante uma vida com Cristo, uma jornada cristã, a gente comete pecados, comete erros, falhas, mas Deus também se mostra amoroso para corrigir, para restaurar um relacionamento que antes era de maior intimidade. Tudo isso instruindo em justiça. Deus é perfeitamente amoroso, Deus também é perfeitamente justo, Deus é perfeitamente equilibrado. Deus não é mais amor do que justiça, também não é mais justiça do que amor. Deus, em todas as suas virtudes, é equilibrado. E mediante a todas essas 4 características, o homem se movimenta e se relaciona com o Deus da palavra e com o Deus que está na palavra. Então, para que todo homem seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra, a Escritura, que é divinamente inspirada, ela é fundamental na vida do cristão.
Ela provoca essas 4 características, e dessa maneira a gente define a palavra de Deus como inspirada por Deus, mas também inspiradora. Ela causa todos esses efeitos de mudança em nossa vida. Então, a palavra de Deus te conduz a um ambiente forte. Quando você lê, se debruça, se medita nela, tem a reflexão na palavra, você começa a adentrar no sobrenatural de Deus. Quando você sintoniza com os céus, a palavra de Deus flui profeticamente. O Deus que está na palavra se movimenta. Aqui, mediante a palavra, o Espírito de Deus se manifesta num caráter messiânico. A palavra de Deus não está parada, ela se movimenta. A gente consegue perceber isso ao longo da Escritura. Então, o primeiro ponto da palavra é que a palavra de Deus é revelação. Ela revela quem Deus é, o caráter de Deus, como Ele nos enxerga, o plano que Ele tem para nós, e tudo isso Ele deixou através da Bíblia Sagrada, das Sagradas Escrituras, das Santas Letras. Salmos 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A gente percebe que a palavra de Deus, ela é luz, assim como Deus é luz. A gente vê essa relação direta de Deus com a sua palavra. Como Deus é luz, não é possível que a sua palavra seja diferente de luz. Então é por isso que ela é capaz de nos iluminar nossos caminhos, iluminar os nossos passos, e à medida que a gente se achega perto dele, os nossos caminhos são caminhos mais seguros, porque a palavra vai iluminando esses caminhos. Então, para o crescimento do cristão, para o amadurecimento do cristão, a Bíblia Sagrada, a Escritura, é fundamental. Quanto mais nos dedicamos, mais nos debruçamos, mais entendemos do sobrenatural de Deus, e mais a palavra de Deus irá fluir dentro de nós. Os conceitos que antes eram distantes, eram vagos, como céu, como reino, eles se tornam cada vez mais próximos das coisas dos céus, que antigamente a gente ouvia e a gente considerava uma filosofia, ela se torna cada vez mais palpável, mais real. A partir do conhecimento das Escrituras, das revelações que está contido, é que flui um rio de vida através da nossa vida, onde o céu começa a se revelar dentro de nós. É possível não apenas ver, mas sentir o sobrenatural de Deus. Então a gente consegue amadurecer e crescer quando a gente se entrega cada dia mais e mais. Tempos atrás, a pregação, uma das minhas ministrações, foi essa correlação. Quanto mais a gente se entrega, mais recebemos de Deus. Essa é a semeadura. Quanto mais você planta, mais você colhe daquilo que você plantou. E uma das maneiras que muitas pessoas leem a Bíblia do jeito errado é religiosamente. Elas começam a ler para ver aquilo que é certo e aquilo que é errado, para se relacionar com Deus. Mas esse método já não funcionava, não funciona até hoje. E os judeus são um exemplo claro disso. O legalismo, eles tentaram se basear nessas premissas de certo e errado. Mas quando Jesus escancara o Sermão do Monte, deixa claro que o padrão de Deus é muito mais elevado do que certo e errado, do aquilo que está escrito e aquilo que não está escrito. Romanos 15:4 diz: porquanto tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo provenientes das Escrituras, mantenhamos firme a nossa esperança. Que Deus, que nos concede perseverança e encorajamento, deles também a disposição de pensar
unanimemente de acordo com Cristo Jesus. Aqui a palavra de Deus já mostra um caráter que é da palavra, que está intrínseco na palavra: perseverança e consolo, ou bom ânimo, dependendo da tradução. A própria palavra de Deus, ela já tem um caráter de perseverança, paciência, consolo ou bom ânimo. Para que isso é necessário? Para que a gente mantenha firme a nossa fé. Deus também nos encoraja a manter firme essa busca. E no versículo 5, Paulo exorta, dizendo que é possível que Ele também nos dê a condição de pensar conforme Cristo. Porque tudo o que Cristo tem para nós, o seu modo de pensar, aquilo que é do seu caráter, da sua natureza, já está contido na palavra. Uma vez que a gente se debruça, medita, reflete na palavra, a gente nota essa característica, esse caráter de paciência, perseverança, bom ânimo, consolação, a gente se aproxima cada vez mais de Deus, do jeito certo e não do jeito dos fariseus, dos religiosos. Então tudo que está escrito no passado foi para o ensino, foi para que pudéssemos entender e fosse ponto de doutrina, para que se mantesse como uma rocha. Antes, no passado, a esperança era sobre o Messias. O texto fala sobre esperança, para manter firme a nossa esperança, a nossa fé. No passado, a figura do Messias era aguardada. Hoje, a figura do Messias, entendemos que é Jesus Cristo, ela já se cumpriu, mas mantemos a nossa esperança, porque Ele venceu a morte e ressuscitou dos mortos. E continua a nos dar liberdade. João 8,32, ele diz, palavras de Jesus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O instrumento da liberdade é a verdade. O instrumento da liberdade é Jesus. Versículos mais seguintes, versículo de número 36 de João, diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele é a verdade. A verdade é uma pessoa, na pessoa de Jesus Cristo. Ele é capaz de perdoar, de livrar, de libertar qualquer pessoa de qualquer amarra do inimigo que esteja envolto, mesmo que para ela isso pareça impossível. E o conhecimento da palavra é crucial. A liberdade depende da verdade, depende de Cristo. Salmo 119, 130. A exposição das tuas palavras ilumina e dá entendimento aos inexperientes. Abro a boca e suspiro, ansiando por seus ensinamentos. A exposição, em outras traduções, a revelação, traz abertura, ocasiona um portal, uma porta de acesso, que leva a um ambiente de iluminação, que leva até Deus. E por acessar a Deus, somos iluminados e temos entendimento, por mais inexperientes que somos. Um ambiente seguro, um ambiente seleto, um ambiente profético que a palavra gera, traz entendimento, traz luz sobre as nossas vidas. A gente consegue esse portal de acesso ao Pai. Por onde? Pela sua palavra. Fica também nesse versículo, irmãos. Esse versículo que nos mostra claramente que conseguimos a condução a um ambiente seleto, um ambiente de luz, mediante a palavra de Deus, mesmo que a gente não conheça nada. Também a palavra, ela direciona, e nos direciona, na verdade, direciona a gente a enxergar o nosso propósito. Foi através da leitura da palavra, uma delas, não lembro se na terceira ou na quarta leitura da palavra, em que o Senhor falou diretamente comigo sobre o meu propósito.
Foi lá em Ezequiel 3:17. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. E tu da minha boca ouvirás a palavra e avisá-lo-ás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas se avisares ao ímpio, ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade. Mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e cometer a iniquidade e se puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque tu não avisaste. No seu pecado morrerá, e as suas justiças que tiver praticado não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas avisando tu o justo, para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu livraste a tua alma. Hoje eu entendo plenamente o meu propósito, mas nem sempre foi assim. No passado eu tinha uma certa aversão da minha figura ser vinculada ao pastoreado. Eu tenho experiência dentro de casa, né, meu pai é pastor, e por algum tempo eu não tinha a gratidão que eu tenho hoje, de nascer num lar cristão, de ter princípios, ter valores bem estabelecidos, porque o pastoreado também tem um custo onde o pastor, a esposa do pastor, eles têm que se dividir entre a casa, a igreja local e a família. Então, por algumas vezes, eu me senti de lado. E ter essa imagem vinculada à minha vida sobre pastoreado me causava aversão. Era algo que eu não queria, de nenhuma maneira. Mas Deus me fez ver em Ezequiel. Meu chamado, meu propósito era algo que Ele já vinha falando e eu tapando os ouvidos, não queria ouvir, não queria nenhuma relação. E Ele disse claramente para mim, quando eu li esse texto, de que o conhecimento que eu tentava adquirir por meio intelectual, Ele fez entender por meio espiritual. Tudo aquilo que eu estava acumulando espiritualmente não seria por benefício próprio, exclusivo meu, defendendo os meus interesses pessoais, mas seria usado de acordo com a vontade dele. Tudo aquilo que ele me proporcionou para que eu entendesse ao tempo certo, ao comando, eu tinha que ser um sentinela, um atalaia, para avisar o povo dele, seja no âmbito coletivo ou no pessoal. O amor até então às almas eu não tinha como tenho hoje. Ele também disse que futuramente ele despertaria esse amor. E foi no ano de 2019, onde estive à frente dos jovens adolescentes, onde esse amor realmente despontou. Tive amor pelas almas e considerava ele como irmãos e irmãs menores, porque era da faixa de Davi. Então eu considerava eles como da família. Considero ainda até hoje. Então tudo aquilo que a minha mentalidade, o meu raciocínio quis dizer não, no tempo certo Deus disse sim, é assim que eu vou te usar. Então o conhecimento que eu estou adquirindo até hoje por meios espirituais não é mais para o meu benefício pessoal, mas para a igreja. Esse é o primeiro tópico que traz a revelação de Deus. A palavra de Deus é revelação. O segundo tópico é sobre mandamentos. Mandamentos diz que se relaciona com ordem ou ordenança, uma figura de poder e autoridade que está ali para exercer, mandar, e uma que está submissa. Em Êxodo 20 traz bem claro essa relação. Ali nos 10 mandamentos, antes dos 10 mandamentos, o Senhor se apresenta
e disse o que ele fez. E diz o Senhor: eu sou o teu Deus, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Ali ele estava se apresentando, dizendo o que ele fez, e a partir de então, inserindo os 10 mandamentos mais conhecidos. Os mandamentos do Senhor, eles conseguem ter efeito na nossa vida mediante a submissão. Como disse, mandamento tem a ver com ordem. Existia naquela figura, naquele contexto, o rei suzerano, que tinha maior autoridade, e o rei vassalo, o rei que estava subjugado perante esse rei suzerano. Assim, Deus utilizou naquele contexto para fazer esse contato. Mas esse contato, já dissemos que não é baseado no certo e no errado, no fazer e no que não fazer. Então, quando a gente entra no campo da submissão, e a submissão voluntária, a palavra de Deus nos leva ao triunfo. Salmos também 119, agora versículo 96, diz: compreendi que toda a perfeição tem limite. Toda a perfeição tem limite. Entretanto, não há limite para a tua lei, cuja grandeza é infinita. Quanto amo a tua lei, sobre ela reflito o dia inteiro. Que o salmista deixa bem claro que, independente do momento, e ele vai chegar, uns mais cedo, outros mais tarde, a gente vai se esbarrar no limite. Temos limites de nossa fé, limite de mentalidade, de raciocínio, do corpo. O corpo, ele fica mais fácil, ele tem um limite, mesmo mediante a um exercício físico, a uma boa alimentação, a um bom descanso, ele chega no limite. E naturalmente não conseguimos passar daquele limite, e por isso alguns fazem uso de esteroide. Agora voltando, a fé também tem o seu limite, a perseverança também tem o seu limite. Mas, todavia, entretanto, quando nos debruçamos na palavra, refletimos, meditamos, a gente consegue sair do campo da limitação, do limitado para o ilimitado, para o infinito de Deus. Mergulhamos no sobrenatural. Êxodo 14, 25 vai retratar o episódio de Moisés. Ele recebe uma ordem de Deus. Quando você chegar à beira do mar, você vai estender o cajado, abrir as mãos e vai dividir o mar. O resto eu farei. Naturalmente a gente consegue executar essa ordem também. Todo ser humano que nasceu em perfeitas condições consegue caminhar até a beira do mar, abrir o cajado, estender o cajado, abrir as mãos e dividir. Mas até aquele ponto de chegar à beira do mar era o natural. Mas a partir do momento que se executa aquela ação e existe aquele limite, começa o sobrenatural de Deus, começa o ilimitado de Deus, e o mar se abre em muralhas de água, uma de um lado, outra de outro, e o povo atravessa em pé enxuto, em solo seco. O milagre pode vir de diferentes maneiras. O milagre também poderia ter sido experimentado, nos atravessando, assim como Jesus fez, sobre as águas. Mas no ambiente de fé, muitas das vezes, a gente tem que apenas obedecer. Às vezes Deus não vai falar como falou para Moisés antes, que vai abrir o mar. Muitas vezes você vai se deparar à beira do mar, porque você foi ordenado para estar lá, encurralado pelo exército, pelas circunstâncias, mas é para você fazer. O que vai acontecer? Deus vai fazer, porque é o meio natural, é para você estar lá, é para você obedecer. A partir do momento que você obedece, entra o sobrenatural de Deus, entra a providência. Quantos já leram o livro de Jó?
Vocês repararam que no livro de Jó ele morre sem saber por que ele passou por tudo aquilo? Não tem resposta. Jó não sabe por que passou por tudo aquilo, mas ele passou. Um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se afasta do mal. Essas são as palavras do próprio Deus referente a Jó. Mas mediante a todas aquelas tribulações, Jó teve a capacidade de dizer: antes eu o conhecia apenas por ouvir falar, mas agora eu te contemplo com os meus próprios olhos. Que fé, né, irmãos? Que fé. Salmo 119, 98 diz: Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Uma maneira para o amadurecimento, para o crescimento, é guardar os mandamentos de Deus. Já vimos que eles são infinitos, são ilimitados, eles também nos fazem mais sábios do que os nossos próprios inimigos. O nosso inimigo, ele ruge, né, como um leão, procurando tragar quem estiver no caminho. Numa luta direta sem Deus, não existe chance para nós. Satanás, ele está no mundo há milhares de anos. Eu tenho 29 anos, o diabo não tem 29 anos. Ele não tem chance, Satanás. Nenhum de nós temos chance. Mas quando estamos munidos da palavra, munidos das plenas revelações de Deus, então somos mais sábios do que ele, do que o nosso inimigo, do que o nosso adversário. A gente consegue ter o discernimento, a gente consegue ter uma visão espiritual, a gente consegue enxergar tudo aquilo que o diabo enxerga. A gente consegue perceber como funciona a mente do inimigo, porque a palavra vai trazendo essas revelações. Então, todas as armas que Satanás utiliza, de onde que ele surge, por que surge, a gente consegue já ter um parâmetro, já consegue mapear, rastrear e fechar essa brecha antes que ele ataque. Porque a palavra de Deus nos faz mais sábio do que o nosso inimigo, do que o nosso adversário. Mas as armas que ele utiliza, por vezes, nos atingirão. Setas, ataques diretos, mas a palavra de Deus permanece para sempre. A provisão divina também surge, como assim foi no caso de Moisés, assim com Josué, que conquistou a terra, não perdeu nenhuma batalha. À medida que a gente acredita a todo momento que crescemos debaixo da autoridade da palavra e somos submissos a ela, o triunfo sempre vem, a provisão sempre vem. 119,99 também vai se prolongando. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus estatutos são a minha meditação. Entendo mais do que os antigos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau para guardar a tua palavra. Tenho mais entendimento do que os meus mestres. Um dos meus mestres terreno é o meu pai. E claro, se ele não se cuidar, eu posso ter mais entendimento do que ele. Mas não por mérito próprio, mas porque busco através da palavra. É claro que o desejo de todo pai é que o filho supere. Assim também o desejo que a Elisa ou a Zafra supere. Mas também não é desejo dele estagnar. Então, seremos duas referências de mestres. Ele vai ser o mestre e eu procuro também alcançar esse nível de maestria através da meditação contínua da palavra. Entendo mais que os antigos, em algumas versões tenho mais prudência que os antigos, porque guardo os teus preceitos. Naquele contexto, e até hoje também, os idosos são mais cautelosos, são mais prudentes, porque eles não têm o vigor do passado para conseguir correr atrás do prejuízo. Na carteira de investimentos, grandes investidores que agora são idosos, eles não fazem investimentos arriscados,
porque eles não têm mais aquele tempo para recuperar o que foi perdido. Mas no unido da palavra de Deus, temos mais prudência do que os idosos, a experiência dos idosos, porque temos a revelação direta de Deus, da sua vontade, daquilo que Ele tem para as nossas vidas. E qual o caminho de tudo isso? Renúncia. Desviei os meus pés de todo o caminho mau, para guardar a Tua palavra, para que a gente possa experimentar, se deleitar nos tesouros da palavra. A renúncia é necessária. E ao longo da jornada cristã, a gente vai renunciar a diferentes coisas, valiosíssimas, importantíssimas, mas é necessário para que a gente seja cheio do Espírito Santo. Eu gostei da definição do pastor Lobo, que ele trabalha na área de libertação, de que somos vasos, cheios, porém curados. Não somos vasos intactos, onde armazena o líquido e pronto, uma vez cheio, cheio para sempre. Não, temos que sempre nos encher, temos que sempre voltar à fonte de Deus, e nos encher da presença dEle, nos encher da sua graça, da sua autoridade, da perseverança que está contida na palavra, do consolo, do bom ânimo. Temos que sempre voltar a Ele. Uns vão ter buracos mais espessos, vão se esvaziar mais rápido, os outros mais devagar, mas todos retornaremos à fonte das águas, porque somos vasos cheios, procuramos ser cristãos cheios, mas que sempre estamos buscando se encher novamente. Então a renúncia, ela existe, e Jesus sempre vai recompensar com toda a verdade. Jesus, Ele não insere meias verdades, Ele te guia por toda a verdade. Em Mateus 16, 24 também vai falar sobre renúncia. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após a mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então, nessa noite a pergunta é: o que você precisa renunciar? Afetos? Valores? Alguns, temendo por a sua nova conversão, têm medo do que alguns familiares vão pensar a ela quando ela contar que se converteu ao cristianismo. Outros têm valores. Vou ser mal visto no meio de trabalho, no contexto onde estou inserido, vou desprezar, vou perder oportunidades. Mas vejamos o que Paulo renunciou. Filipenses 3,8. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda, quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar a Cristo. Aqui Paulo renunciava valores. Versículos antes ele falava que era fariseu, hebreu de hebreus, quanto ao legalismo da lei, irrepreensível, conhecimento que ele teve aos pés de Gamaliel. Tudo isso era bem visto no meio judaico, mas tudo isso ele considerou todos esses valores como esterco, como perda comparado. Quando coloca em comparação com Jesus Cristo, não tem como. É esterco. Considera tudo como perda, a fim de ganhar a Cristo. Interessante esse final, a fim de ganhar a Cristo. Aqui ele já tem a noção de que Cristo já ganhou ele. O que vier pela frente, ele vai enfrentar, independente do que aconteça com ele. Se a morte estiver na esquina, ele está preparado para ir. Mas ele tem um objetivo: de ganhar a Cristo, de ter Cristo considerar Paulo como confiável, como servo aceitável. Essa é a intenção de Paulo. Paulo, uma vez ganhado já por Cristo, ele quer ganhar Cristo.
a confiança de Cristo. Ele quer enfrentar qualquer missão por amor a Ele, para que ele suba o conceito, agora não de uma maneira legalista, da lei, mas pela fé. Então ele tem esse sentimento de honrar a Deus de todo o coração, combater o bom combate, e chegar naquele grande dia, no final, e Jesus disser: entra, meu servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Esse é o maior desejo de Paulo, no que se refere a ganhar a Cristo. Jesus sempre, ao longo das Escrituras, das revelações, ele fala que quer relacionamento, mas não é qualquer relacionamento, é um relacionamento de intimidade. É esse nível de relacionamento que Jesus busca, que Paulo conseguiu transmitir através das palavras. É esse sentimento, é esse relacionamento que deve arder e bagunçar os nossos corações. Versículo 9, ele continua de Filipenses: que seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. No primeiro momento ele quer Cristo, considera tudo esterco, e agora ele quer ser achado em Cristo. Ser achado em Cristo foi o relato do próprio Deus com Jó, já mencionado. Viste, Satanás, o meu servo Jó, o meu servo Jó, homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Viste, Satanás, o meu servo Jonas, o meu servo Jonas, minha serva Mariana, minha serva Jaqueline, Diva, que a gente possa ser encontrado nele. Quando bater qualquer dúvida ou qualquer intento nas zonas celestiais, que Deus saiba o nosso nome, mas sobretudo a nossa condição de servo bom e fiel, ser achado nele. Nos momentos de fraqueza, Cristo vai agir através das Escrituras. Tudo que a gente precisa é buscado. As revelações estão aqui na Escritura. E às vezes no momento de fraqueza você vai se deparar com um versículo que você não se esquece. Alguns têm um versículo como mantra. E aqui eu vou mencionar um versículo de uma pessoa que ela gosta muito. Às vezes no momento de dificuldade, a pessoa vai conseguir se reequilibrar, dizendo: embora a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira fale e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e não haja gado nos currais, contudo, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e fará com que os meus pés sejam como os das corças, e me fará andar altaneiramente para os mestres de canto, com instrumentos de corda. Diante de toda aquela busca que os irmãos fazem, numa dificuldade, fraqueza, às vezes você pode esquecer de diversos passagens, diversos mandamentos. Por mais que ele tenha o poder de ser infinito, mas se você se apegar a um versículo que mantenha você ainda na linha, no fio da esperança, e esse texto pode ser esse de Abacuque, lembre-se dele e se apegue, que Deus vai te honrar, Deus vai te livrar, Deus vai agir através da palavra. Se tem uma frase que me marcou e que me marca até hoje, é que Deus, primeiramente, Ele não tem compromisso conosco, Ele tem compromisso com a sua palavra.
Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Se o irmão estiver vacilando, estiver ali na corda bamba, no fio da esperança, se apegue à palavra. A palavra de Deus, ele tem como um dos olhos, mais do que nós. Ele vai honrar tudo aquilo que ele prometeu. O terceiro aspecto da palavra é sobre legado. Legado também se refere, no latim, a algo deixado no testamento, algo passado por herança. A palavra de Deus, ela é passada de geração em geração. Ela permanece até hoje. 1 Pedro 1,24: porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Se antes éramos criaturas e agora somos filhos, temos então a palavra como herança. Nós, como filhos, devemos abraçar esse tesouro, essa herança que nos foi transmitida, e não soltar de nenhuma maneira. Ela é preciosa, como a gente já viu no campo da revelação, no campo ali dos mandamentos, que é infinito. Ela é algo de extrema importância para o próprio Deus. Josué 1:2 diz: Moisés, meu servo é morto, levanta-te, pois agora e passa por este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu te dou aos filhos de Israel. Muitas vezes a gente está preso, e a palavra de Deus: levanta-te, desprenda-te de tudo aquilo que está te impedindo. Não tem por que eu falar, Marlene, levanta, se ela estiver em pé. Não tem sentido eu falar, Marlene, levanta, se ela estiver de pé. Agora, se ela estiver sentada, se ela estiver deitada, aí não faz sentido. Então Josué precisava tomar uma atitude. O legado foi passado para ele. Antes era Moisés e agora Josué. Então, que mediante as revelações que já nos foi ministradas, existe uma palavra profética sobre cada um de nós, sobre o nosso propósito. E todos nós acabamos substituindo outras pessoas. Josué substituiu Moisés. Pode ser futuramente eu substitua meu pai, o pastor presidente, o pastor auxiliar, enfim. E não é o momento da gente ficar sentado, deitado. É o momento de se levantar. É o momento de conquistar tudo aquilo que Deus prometeu. O instrumento para ocasionar esse avanço no sobrenatural de Deus pode ser você. Então, nós cristãos, seja no âmbito pessoal ou coletivo, nós somos chamados à liberdade, portamos a verdade, somos portadores da verdade. Entender que existe um legado e que a gente possa ser uma extensão desse legado é agir sabiamente. No âmbito pessoal, a gente pode falar um pouco sobre maldição hereditária. Todos nós já notamos aqueles padrões da avó que engravidou antes de casar, a mãe que engravida antes de casar, a filha que engravida antes de casar. Mas existe uma palavra profética, muitas vezes, que é lançada sobre uma pessoa que conhece a Cristo, dizendo: você foi levantado para quebrar tudo aquilo que está sobre a sua família. O que acontece não é necessariamente maldição hereditária, mas um pecado repetido, desobediência repetida. O diabo,
ele se alimenta de pecado, ele se alimenta de impureza. Ele é comparado como Beelzebul, o príncipe das moscas. Ele se alimenta do que está podre. Tudo aquilo que é pecado e que cometemos alimenta ele. Mas a partir do momento que aquele ser espiritual que está agindo na família, ele percebe que na sua vida não tem do que ele se alimentar, não tem como ele ficar. Ele não tem como se alimentar daquilo que é precioso para ele. Se não existe pecado, se não existe brecha, existe libertação. Se verdadeiramente o Filho vos libertar, sereis livres. Então, muitas vezes, a gente, coletivamente, a gente conhece o trabalho de alguns profetas que vão fazer essa libertação em aldeias, em nações, em regiões do país, onde um principado, uma potestade está agindo, impedindo ali, às vezes, o avanço econômico, o avanço espiritual, a região da África, porque acontece muitos milagres, porque também existe muita influência no campo das trevas. É necessário que se levantem homens, mulheres de Deus, para tirar daquele principado um legado que já foi prometido por Deus. Então, é por isso que se levantam profetas, homens de Deus, para tirar das amarras desses principados, potestades, a autoridade que está sobre aquele local. Coletivamente também funciona assim. Então a gente é chamado muitas vezes para reativar o legado nas pessoas que está adormecido, que está inativado, porque está acontecendo uma batalha no reino espiritual, onde o inimigo está subjugando aquela profecia, está aprisionando aquelas pessoas, mas você, portador da verdade, consegue ser instrumento para libertar essas pessoas. Mas antes, cuide da sua casa, cuide de si. Não vai querer viajar no campo que não é seu se você não está com uma vida fechada pela palavra de Deus. Josué 1,5: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Tremendo, irmãos. Essa palavra aqui é uma palavra de libertação. Não sei se meu pai utiliza nos campos de libertação, acredito que sim. Mas aqui Deus estava dizendo que assim como foi com Moisés, a libertação do povo do Egito, da escravidão, assim seria com Josué na conquista da terra prometida. Josué foi a consolidação na plenitude de tudo aquilo que foi prometido a Moisés. Ele foi a consumação exata, foi a extensão de Moisés, recebeu a mesma direção, a mesma unção, a mesma provisão. Mas tudo isso também ele conseguiu porque ele se manteve firme na palavra, sendo forte e corajoso. Uma das palavras mais mencionadas no Velho Testamento: seja forte e corajoso. Seja forte, seja corajoso. Josué 1,7: então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. A recompensa de guardar a Deus, de se esforçar, de ter bom ânimo,
mesmo diante de dificuldades, de circunstâncias, era para ter bom ânimo, era para se esforçar. Também não faz sentido Deus falar esforça-te se não viesse momentos de desânimo. Também não faz sentido Deus falar não temas se a circunstância ela é desfavorável. Então, por mais que existam circunstâncias desfavoráveis, esforça-te, tem bom ânimo, não temas, não te espante. Então, a palavra de Deus ela é muito rica de detalhes, de muitas verdades, de muitas revelações. Muitas vezes a gente não consegue extrair essas verdades. Eu me lembro da infância, vou fazer uma comparação bem tosca aqui para gente. Na infância eu comia bolacha da Quinas e eu gostava de tirar o recheio de algumas delas e fazer aquele sandubão de traquinas. O recheio era a parte mais gostosa que eu mais gostava. Assim também é a palavra de Deus. A gente consegue ler, consegue, de certa forma, intelectualmente, ter alguns direcionamentos. Mas a palavra, o verbo, o recheio, quando se revela a nós, a gente consegue construir uma frase completa que não vem de nós, vem de Deus, do Espírito Santo. E através dessa frase a gente consegue estruturar a nossa fé. A gente consegue crescer em Deus, estruturar essa fé de maneira cada vez mais consolidada. Amém? Essa é a palavra que eu tenho para os irmãos. Espero que os irmãos tenham gostado da ministração, que a gente possa crescer junto na palavra, na oração, no jejum, na comunhão, que a gente possa ser uma família de fato de Cristo, uns pelos outros. Bom esse menino. Vamos ficar em pé, irmãos. Louvado seja Deus, vem pela vida do Mateus. Está se empenhando, pregou muito bem hoje, trouxe para nós uma palavra assim sobre a fé, sobre o papel da palavra de Deus na nossa vida, em vários aspectos, né? E a palavra de Deus é a base da nossa fé, né? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais você ouve a palavra, mais ela injeta fé no seu espírito. Quanto menos você ouve a palavra, menos fé você tem. Então é como disse John Piper, né? Se a verdade, ouvir a verdade da palavra traz a fé também vai embora quando você não ouve a palavra, quando você está de ouvidos fechados para ouvir a palavra. E hoje tem muita gente que não quer ouvir, né? Então eu quero que você feche seus olhos, vamos estar agradecendo a Deus nesse momento, vamos estar orando, vamos estar encerrando esse culto, pedindo a bênção de Deus. Sexta-feira temos culto de libertação, todos possam estar aqui para buscar a face do Senhor. Sexta-feira passada foi bênção, Deus moveu neste lugar, foi tremendo que Deus operou, e Deus é grandioso para fazer coisas grandes na nossa vida. Nós precisamos estar simplesmente onde Ele quer que nós estejamos, com o nosso coração na posição certa, buscando a sua face para que Ele possa mostrar que Ele é Deus. Amém? Oremos. Querido Deus e querido Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos te agradecer por esta noite, pela palavra que o Senhor colocou no coração do Mateus e compartilhou, ó Deus, conosco, ó Deus, tirando daquilo que o Senhor colocou no coração dele e colocou no nosso coração também, para que pudéssemos entender aquilo que o Senhor havia falado com ele, meu Pai, na particularidade da relação que ele tem contigo. Meu Pai, agora todos nós que estamos aqui entendemos aquilo que o Senhor revelou ao Mateus, porque ele compartilhou da tua palavra com a igreja. Ó Deus, nos leva agora guardados para a nossa casa, debaixo da tua mão de poder. Nos dê uma noite de paz, de descanso, de refrigério, de renovo na tua presença, pois eu entrego